capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5. Antes de ler, vamos citar o tema desta noite: renúncia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Versículo 10 e último: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Amém? Sente dando glória ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos diante de uma palavra bastante poderosa e nesta noite eu peço a sua compreensão e a sua atenção para que nós possa entender e compreender o que Deus quer falar conosco acerca deste tema que nos foi dado. Renúncia é um tema simples, mas é um pouco complicado para explicar e trazer para os irmãos. A Bíblia diz, o livro que nós acabamos de ler, fala acerca do nosso Cristo, do nosso Salvador. A Bíblia diz que Deus deu seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Dito isso, porque nós estávamos condenados ao inferno. A gente não merecia estar aqui nesta noite. Você não merecia estar sentado nesta noite para dar glória ao nome de Jesus Cristo. Não pense porque você tem uma condição boa. Não pense porque você tem cabelo liso, tem cabelo duro, porque você merecia estar aqui. Não, você não merecia estar aqui. Foi a graça de Deus que nos alcançou e nos trouxe para esta igreja. Abrindo a aplicação, a Bíblia diz em Romanos 3:23: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, através da transgressão que Adão cometeu no jardim do Éden. Toda a humanidade passou a ser condenada ao lago de fogo e enxofre. Então, por causa do pecado de Adão, eu e você estava condenado ao inferno, e por isso Cristo teve que vir para esta terra para morrer por mim e por você. Por quê, irmão? Porque a nossa situação estava precária, a nossa situação estava complicada. Por quê? Porque de Gênesis e Apocalipse, se você for meditar na palavra de Deus, você vai compreender que Deus, de todas as formas, queria conquistar o coração do homem. Mas o homem em seus caminhos foi perverso, o homem em seus caminhos foi maldoso. E Isaías já entendia esse mistério, que está escrito em Isaías capítulo 59, que o homem está com as mãos sujas de sangue, e os seus caminhos são veredas de maldade, e o seu pensamento é pensamento de tirar a vida dos outros. E daí a humanidade estava condenada para ir para o inferno. A Bíblia diz, irmão, no livro que nós acabamos de ler, Paulo vai descrever que Cristo veio a este mundo em forma de servo, em forma de homem, em semelhança de homem, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
Mas a Bíblia diz, irmãos, que Cristo, o Espírito Santo e o próprio Deus é um só. E aonde está escrito? 1 João 5,7: três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já era para você dar glória, porque os três é um, e esses três já estão presentes aqui nessa vigília. Mas já você vai me compreender o que Paulo está nos ensinando. Está falando acerca de Cristo. Presta atenção aqui. Antes de Cristo vir a este mundo, Cristo estava na glória, Cristo estava à destra da majestade. Para você ver que foi necessário, olha a situação que nós estava, foi necessário Cristo renunciar à sua glória, foi necessário Cristo renunciar à adoração dos anjos, foi necessário Cristo renunciar à adoração dos arcanjos, porque Ele, antes de vir a este mundo, Ele estava na glória com o Pai. E presta atenção aqui, eu vim trazer um versículo bastante edificante para a nossa alma, a qual está escrito no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível. Já era para você dar glória, porque Ele é a imagem do Deus invisível, e tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. Antes de falar acerca deste tema aqui, renúncia, eu vou trazer para vocês o porquê que Cristo veio a este mundo, e o porquê, porque Cristo teve que renunciar. Quando a Bíblia diz assim, e tudo foi criado por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que Cristo é o Verbo de Deus, o Verbo de Deus. E a Bíblia diz também no livro de João capítulo 1 que no princípio era, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, o que significa a palavra verbo? Pronto. Se no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então vamos voltar para o princípio. Onde está o princípio? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja. E disse Deus: haja luz, e houve. Peraí, se você não der glória com isso aqui, pelo amor de Deus. E disse Deus: haja luz. Deus disse: haja luz. Então a luz veio à existência por meio da palavra, por meio do verbo. E o que isso quer dizer? Que a luz veio à existência por causa de Cristo. Então Cristo está desde o princípio do mundo. Por isso que João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Falar um pouco de Cristo é um pouco complicado, porque para nós falar de Jesus é necessário conhecer um pouco as Escrituras. Se você quer aprender um pouco profundamente sobre Jesus, eu vou falar acerca deste tema que nos foi dado: renúncia. A palavra renúncia está simbolizando eu morrer para mim mesmo, eu não fazer mais a minha vontade. Vários homens de Deus na Bíblia, várias mulheres deixaram de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E aí qual foi o fim da história? O fim da história não foi derrota, o fim da história foi vitória. Por quê? Porque eles deixaram de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E para falar acerca deste tema, para abrir uma aplicação para você nesta noite, a Bíblia diz em Mateus 10:34 até o 40: não penses que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada e pôr em dissensão. O filho contra o seu pai, a mãe contra a sua filha, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. E a Bíblia diz assim: e todo aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de... Quem está falando não é os discípulos, quem está falando não é os apóstolos,
irmãos, que está falando é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Jesus diz assim, ó, quem ama o seu pai, quem ama a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E todo aquele que não tomar a sua cruz e vier após a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus está dizendo, todo aquele que não quiser carregar a sua cruz por amor de mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que o reino de Deus é tomado pela força. A Bíblia diz, irmãos, que no reino de Deus não habita nem sangue e nem carne. E para nós alcançarmos o reino dos céus e para nós participar do arrebatamento da igreja, é necessário nós renunciar nossas vontades, é necessário nós renunciar aos nossos desejos. A Bíblia diz, irmãos, livro de Gálatas, capítulo 5, é que todos os dias o Espírito e a carne militam um ao outro para que nenhum possa fazer a sua vontade. É como assim, irmão? Porque a carne quer fumar maconha, a carne quer matar, a carne quer cheirar pó, mas o Espírito está dizendo, leia a palavra, ore, se consagre, ouça louvor. A carne diz assim, não vai para o culto não. A carne diz assim, para de ouvir pregação. A carne diz assim, para de ouvir louvor. Mas o Espírito diz, ouça louvor, leia a palavra, medite na palavra, busque em oração. É todos os dias essa peleja, o Espírito e a carne militando um com o outro para que nenhum possa fazer essa vontade. E a Bíblia diz, irmão, é no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, e não chamou Deus nós para a imundícia, mas sim para a santificação. Presta atenção aqui, como é, amados irmãos, é que tem gente que quer ir para o céu, mas quer viver uma vida dupla, quer viver uma vida de ímpio, diz que é crente, mas tem uma vida de ímpio, tem uma vida de safado, tem uma patifaria. Como é que quer alcançar o reino de Deus desse jeito? Jesus, converse ele. Tem que falar a verdade também. Como é? Reino dos céus é renúncia. Reino de Deus é renúncia. E primeira pergunta, eu quero perguntar aos irmãos: o reino de Deus é impuro ou é santo? O reino de Deus é impuro ou é santo? Então, para ir para o céu tem que ser santo. Amém? Amém? Para ir para o céu tem que ser santo. E aonde está escrito? 1 Pedro 1,16: sede santo porque eu sou santo. A palavra santo quer dizer separado, separado do mundo, separado das drogas, separado da malícia. Você é separado. Jesus te chamou para fazer parte do reino de Deus. Sabe o que Jesus diz para mim e para você nessa noite? Jesus diz assim na palavra dele: alegrai-vos, ó gentios, alegrai-vos, ó pequenos de meu Pai, porque de vocês é o reino de Deus, porque de vocês é o reino dos céus. Meu Deus, me ajude, Jesus. A palavra renúncia vem do sentido renunciar, largar os meus desejos. Eu abri mão de uma coisa por amor a uma coisa. E o que tem a ver com o Evangelho de Cristo é eu abrir mão da minha vida para viver a vida de Cristo. É eu abrir mão dos meus desejos para viver o desejo de Cristo. Presta atenção aqui. Você acha que você queria estar aqui nesta noite, nessa vigília? Você acha que você queria estar aqui nesta noite sentado na cadeira? Você queria estar no jardim, tomando sorvete, tomar um açaí com a sua esposa, tomar um açaí com a sua família, passar um ano novo na praia, passar um ano novo na ilha. Mas o Espírito de Deus te trouxe nesta noite para plantar no seu coração: não vive mais você, mas Cristo vive em ti. Presta atenção aqui. Antes de Paulo se converter, Saulo, ele vivia no judaísmo, ele era zeloso com a lei de Moisés. Mas quando Jesus teve um encontro com Saulo, a vida de Saulo mudou. A vida de Saulo mudou imediatamente. Você acha que Saulo tinha a mesma vida que nós temos hoje? Hoje a gente come pizza,
Hoje a gente come churrasco. Você acha que Paulo tinha essa vida de parar para comer pizza, de parar para comer churrasco? A Bíblia diz, irmãos, que Paulo tomou 5 quarentenas de 39 chicotadas, que vai dar 190 chibatadas. Você acha que Paulo tinha essa vida que nós temos hoje, de passear quando quer, de andar, tomar um ar quando quer na praça? Paulo não tinha essa vontade, e ele não podia, porque ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. Tu é para te recalcitrar, é contra os aguilhões. Ele estava debaixo de uma palavra de Jesus Cristo, porque antes de ele ser zeloso pelo Evangelho, ele era zeloso pela lei de Moisés. Então Cristo resgatou Saulo e se transformou em Paulo, pregador dos gentios. Então Jesus está dizendo a nós, nesta noite, estamos ainda no ano de 2023. Quantos planos nós fizemos? Quantos projetos nós fizemos? Mas até aqui, Jesus nos trouxe para refletir e pensar. Você tem os seus planos, mas eu tenho os meus planos para você. Você já parou para analisar que os planos de Deus é maior do que o nosso? A palavra renúncia, irmãos, ainda mais para as pessoas que querem viver os mistérios de Deus. Se você quer viver os mistérios de Deus, renúncia. Quer viver os mistérios do Espírito Santo? Renúncia. Se você ainda pega uma cervejinha, toma Santa Ceia e depois bebe uma cervejinha de casa, se você ainda vem para a igreja, mas quando está lá, a rifa, o jogo do bicho, para todos, a dezena, a quinta, ainda joga no jogo do bicho, Jesus está dizendo, renuncia o seu pecado, renuncia essa vontade para viver o meu evangelho. Você acha que não tem crente que joga jogo do bicho ainda? Joga ainda. Você acha que não tem crente que joga para todos? Eu vou jogar para ver se eu ganho 800 reais. Eu vou jogar para ver se eu ganho 700 reais para dar dízimo na igreja. O costume do mundo que ele tinha, que ela tinha que trazer para a igreja. Mas evangelho é cruz. Tem gente que quer viver o evangelho rosa, mas o evangelho que eu li na Bíblia e que eu leio e que eu estudo até hoje é cruz. Se você quer ser crente, quer ir para o céu, você vai ter que carregar a sua cruz. Mas pregador, você está colocando medo em mim? Eu não estou colocando medo em você, porque Paulo diz assim, ó, 2 Timóteo 3,12: se todos os homens querem piamente seguir a Cristo, é necessário que padeça perseguição. Meu Deus do céu, é necessário que padeça perseguição. Aí Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe, é do soldado de Cristo que sou eu e que sou prisioneiro dele, mas tenha bom ânimo e sofre as aflições de Cristo. Paulo não teve a vida boa que nós temos hoje. Você acha que Paulo pregava com microfone? Paulo não pregava com microfone. Paulo pregava sem microfone. E Paulo foi conhecido em toda a Europa, na Ásia Menor, no Egito, pelo conhecimento, em Troade, Creta, Grécia, todos esses países vizinhos de Israel. Paulo foi conhecido porque um dia ele foi pecador e outro dia ele se tornou santo. Você que tem um desejo de ter um dom espiritual, de ter uma vida profunda com Deus, vai ler a história dos profetas, vai ler a história dos apóstolos. Pedro e o irmão André eram o quê? Pescadores de... Mas Jesus falou que larga a rede, que eu vou fazer vocês o quê? Pescadores de homem. Para ele se tornar apóstolo, foi necessário renunciar à pescaria de peixe. E Pedro foi um pastor da igreja primitiva, e eles foram escalados. Presta atenção aqui, você acha que eles não foram privilegiados? Se você for ler Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia diz que as portas da nova cidade de Jerusalém tem 12 nomes e 12 pedras preciosas. E quais são os 12 nomes? Os 12 apóstolos de Cristo. Peraí, valeu a pena Pedro renunciar a sua vida? Valeu a pena Tiago renunciar a sua vida? Valeu a
renunciando. Irmãos, a pessoa quando renuncia, o Espírito Santo desce sobre ela e sobre ele de uma forma extraordinária. Por quê? Porque você está se abstendo das coisas carnais. E Deus, Ele aprova quando a pessoa renuncia o seu pecado. Ele aprova quando a pessoa larga as coisas do mundo para viver o Evangelho de Cristo. Eu quero pregar um pouco acerca do Evangelho da cruz, porque em muitas igrejas está acontecendo um assassinato espiritual. Como assim? Assassinato espiritual. Se você for perceber, na maioria das pregações, não é em todas as igrejas, é algumas. As pregações levanta a mão que Deus vai te dar um carro. As pregações no ano que vem você vai receber a sua moto 0 bala. No ano que vem Deus vai encher a tua conta. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é o que está escrito em Filipenses 1:29. E para vós que foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer por amor a ele. Evangelho é sofrimento por amor àquele que foi à cruz. Você acha que Cristo deixou a sua glória, deixou de ser adorado pelos anjos, deixou de ser majestoso para morrer por mim e para morrer por você, pecador? Porque nós estávamos longe de Deus, estávamos fora da família de Deus. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Livro de 1 João capítulo 2, o capítulo lindo da Bíblia. A Bíblia diz que Cristo é o propiciatório. Você sabe o que significa isso? Aleluia. Vou lhe explicar para você da glória. Cristo é o propiciatório. Aleluia. Eu fui estudar. Sabe o que é o propiciatório? Se você não der glória com isso, pelo amor de nada, pelo amor de Jesus, não tem arca. Não tem arca. Presta atenção aqui para você dar glória. Não tem arca. Tem a arca, né? Tem os 2 querubins, um de frente para o outro com as asas abertas, né? E tem a tampa da. E dentro da arca está o quê? Os 10 mandamentos, o cajado, a vara de Arão que floresceu, amém? E o maná. Agora, sabe o que era aquela tampa? Cristo. Aleluia. Mas irmão, o que significa isso? Cristo é o sacrifício. Cristo é o sacrifício. Você não entendeu? Vou explicar para você da glória. A tampa servia para o quê? Tampa. Mas Cristo foi o sacrifício. Destampou. E nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Você acha que Deus olhou para você por causa de você? É claro que não. Você acha que Deus me escolheu por causa de mim? É claro que não. Deus me escolheu por causa do Filho amado dele, por causa de Cristo. Jesus te escolheu, Deus te escolheu por causa de Cristo, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, eu me inspiro muito no apóstolo Paulo, porque Paulo foi um apóstolo que escreveu mais no Novo Testamento, 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. A Bíblia diz que ele escreve mais o sofrimento de Cristo. Diz a Bíblia, irmão, que ele foi o último apóstolo a contemplar a Jesus Cristo de Nazaré. E diz a Bíblia assim, 1 Coríntios capítulo 15, que ele era o menor dos apóstolos, mas ele não considerava apóstolo porque ele perseguia a igreja de Deus. E diz a Bíblia que ele viu Cristo por meio de um aborto. Como assim? Cristo abordou Paulo no meio do caminho indo para Damasco. Só que a trajetória de Paulo mudou por meio de uma palavra: renúncia. Ele teve que renunciar a sua vida, ele teve que largar as suas vontades, ele teve que renunciar
é o conhecimento que ele tinha no judaísmo. A mente de Paulo era a mente do judaísmo, mas Cristo transformou a mente de Paulo, transformou em uma mente frutífera, e começou a pregar o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Irmãos, se nós queremos viver uma vida do evangelho, os mistérios de Deus, se você quer ser cheio da presença, se você quer pregar com unção, quer louvar com unção, renuncia a sua vida, larga aquilo que te prende, porque a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como o diabo vai fugir de mim? Se eu me sujeitar a Deus, ele vai fugir de mim, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Satanás fica longe de mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Satanás fica longe de mim. Quanto mais você ir para a igreja, ouve a palavra, ouve o louvor, mais Satanás fica longe de você. Vou pregar mais um pouco devagar, porque eu estou ficando mais louco. Para você me compreender, irmãos, Jesus diz, Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quem está falando isso é Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quer ir para o céu, negue-se a si mesmo. Quer ser cheio de Deus, negue-se a si mesmo. Quer viver os mistérios de Deus, negue-se a si mesmo. Mas, irmão, você tem algum respaldo para falar de algum homem na Bíblia que era grande e que renunciou à sua vontade? Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus vai visitar um homem chamado Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vá para a terra que eu te mostrarei. Peraí, ele nunca ouviu falar sobre Deus, ele nunca ouviu aquela voz, mas no dia que ele ouviu a voz dizendo: sai da tua terra. É um tipo de renúncia. Ele renunciou à sua vontade, ficar em casa, ficar no meio da parentela e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele. E o que Abraão se tornou pai da fé, porque isso foi atribuído como justiça. E até hoje existe filho de Abraão, que é eu e é você, que nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Mas, irmão, tem outra passagem que alguém renunciou à sua vontade por causa de Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 4 é que Jesus passou por uma cidade chamada Sicar, que se localizava em Samaria. A Bíblia diz que lá no poço de Jacó havia uma mulher, a mulher samaritana. Diz a palavra de Deus, amados irmãos, é que os apóstolos foram para a cidade comprar comida e Cristo ficou no poço. Cristo ficou no poço de Jacó. Você vai entender o que a mulher renunciou. Ela estava com o que na mão? O cântaro para pegar água. Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: como? Você é fundo, o Senhor não tem balde para pegar. Se tu conhecesse o dom de Deus e tu soubesse que te pede água, tu pediria a Ele e Ele te daria água viva. Mas ela disse: mas eu sei que o Messias virá e anunciará todas as coisas. Eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Mas antes disso, Jesus falou: Deus é Espírito, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia diz assim, que quando ela reconhece que Cristo era um profeta, ela diz assim: vejo que tu és profeta. Jesus começa a falar sobre a vida dela, que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Aí ela ficou apavorada, porque ninguém revelava isso a ela. Só um profeta chamado Nazareno revelou a vida dela. Mas não é isso que eu quero falar. A Bíblia diz que quando ela ouve que Jesus está falando para ela sobre a água viva, sobre a vida dela, a Bíblia diz que ela vai para a cidade dela e vai anunciar aos habitantes de Samaria que o Messias estava no mundo. Mas quando ela foi avisar, ela deixou uma coisa.
fechou? Mas irmão, o que é um cântaro? Ela renunciou a uma coisa, o cântaro. Vamos simbolizar uma coisa. O cântaro, quando ela encontrou Jesus, antes de ela encontrar Jesus, ela estava com o cântaro. E quando ela teve uma conversa com Cristo, ela foi para a cidade sem o cântaro. E a Bíblia não descreve que ela voltou para buscar o cântaro. Mas irmão, o que isso quer dizer? Larga o cântaro. Larga o cântaro. E o que é o cântaro? É a fofoca. O que é o cântaro? É a conteira. Você tem que ouvir isso. Larga o cântaro. O que é o cântaro? É a língua grande, a língua de serpente. O que é o cântaro? É a vida dos outros. O que é o cântaro? A cerveja, a cachaça, a maconha. Larga o cântaro. Jesus, aleluia. Outra passagem, que quando uma pessoa teve um encontro com Deus, teve que renunciar. Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que Deus põe Abraão à prova. Diz a Bíblia que Abraão pega os seus servos, pega o jumento e pega Isaac e vai para o monte da terra de Moriá. Diz a Bíblia que lá, um dos montes, antes de subir para o monte, a Bíblia diz que Abraão falou para os seus servos: ficam aqui e fica com o jumento, e eu e o menino vamos subir e voltaremos novamente. Vou explicar para vós. Será que o jumento subiu ou ficou? O jumento subiu ou ficou? Quem subiu foi quem? Isaac. Pronto. Mas irmão, o que isso significa? É que o jumento era a fama. O jumento era o nome. O jumento era a minha vida particular, que não tem parte com Deus. E o monte era o quê? O céu. Para mim, para o céu, tem que deixar o jumento aqui embaixo. E o que é jumento? A minha mordomia aqui na terra. E o que é jumento? É a minha vida no WhatsApp, olhando pornografia, olhando site pornográfico, olhando mulher nua, olhando homem nu. Larga o jumento aqui na terra. Mas irmão, o que isso quer dizer? É que em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz assim, ó: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque Cristo está à destra de Deus. Versículo 2: pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e de todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque tem muitas igrejas que estão inchadas, porque no púlpito estão pregando as demais coisas, mas o reino está apartado. Apartar o reino, estão pregando as demais coisas. Para quê? Para encher a igreja de glória, para inchar a igreja. Mas nesta noite, nessa vigília, Jesus te chama para buscar o reino. Busque o reino, busque o reino de Deus. Pode te chamar de crente velho, pode te chamar que você está parecendo um idoso, uma véia, está parecendo uma véia com esse vestido grande, está parecendo um velho, é com essa calça folgada. Pode te chamar de velho, pode te chamar de véia, mas quando a trombeta soar, o velho sobe e a voz. Glória, aleluia. Glória a Deus, eles não falaram. Glória a Deus. Glória a Deus, eles não falaram. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Evangelho de Cristo não é brincadeira. Evangelho de Cristo não é brincadeira. Irmãos, para uma pessoa viver uma vida com Deus, é viver uma vida santa, é viver separado, é viver longe do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Nós somos as coisas loucas deste mundo. Por quê? Porque tem pessoas que dizem: aquele povo está doido, aquele povo está maluco. Mas eu brado com a minha voz para dizer: eu prefiro ficar doido por Cristo do que ficar doido por droga. Eu prefiro ficar doido por Cristo do que ficar doido por usar uma pistola na mão. Eu prefiro ficar doido por Ele do que
Prefere viver a vontade de Cristo, porque você não vai estar perdendo coisa nenhuma. Mateus capítulo 5, o monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, que são injuriados por causa do meu nome, e grande é o vosso galardão lá com Deus. Cada palavra que você recebe, palavra de maldição. Aquela pessoa está metida, está doida. Depois que entrou para a igreja, está doida, está metida, só quer falar agora o nome de Jesus. Agora quer se achar mais santa do que os outros. Quer se achar mais santa do que os outros. É porque você tem chamado. É porque você resolveu renunciar a sua vida. Você resolveu largar a sua vida de pecado. É quantas pessoas te conheciam no mundo e sabia que você bebia cerveja, e sabia que você saía sexta-feira dentro de casa e só voltava segunda-feira, e agora ela vê você saindo para ir para a igreja, voltando para casa, indo para o trabalho, e olha e diz: olha, agora está certa, agora está certo. Por quê? Porque ela teve um encontro com Cristo. Aleluia. Renunciar. Jesus diz, Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas, para dar a cada um segundo as suas. 1 Coríntios 6:12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que aqui Paulo está dizendo? Me é lícito faltar culto e ir para o jardim no dia do culto. Me é lícito faltar culto e inventar que eu estou fazendo coisas. Me é lícito, mas não me convém mais. Porque essa vida você tinha quando você estava no mundo. Agora você é crente. Então analise na sua mente que você é crente, que você é separado, que Jesus te chamou para viver uma vida santa com Deus. Sede santo porque eu sou santo. Onde é que Deus habita? Longe da terra. Porque Deus disse: seja santo porque eu sou santo. Então fique longe do mundo. Fique longe do pecado, fique longe do cigarro, fique longe da maconha, fique longe da prostituição, porque isso tudo é as obras da carne, e quem anda segundo a carne está caminhando para a morte. Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas irmão, houve 4 homens na Bíblia, um chamado Daniel, outro Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que eles renunciaram o desejo do seu estômago de não comer os manjares do rei, e a Bíblia diz que Deus exaltou Daniel, exaltou os 3, porque eles renunciaram os desejos da sua carne, e a Bíblia diz que os manjares do rei eram manjares desejosos, eram manjares que enchiam os olhos das pessoas que viviam no cativeiro da Babilônia. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o corpo daqueles 4 jovens era mais forte do que os babilônicos. Por quê? Porque eles renunciaram o desejo do seu estômago, o desejo da sua carne, para viver a vontade de Deus. Mas irmão, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que Deus está de olho em mim, está de olho em você. Em 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz assim: convém que o bispo e que o diácono, e também serve para outras pessoas, que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no laço do diabo. Aleluia. Você acha que se uma pessoa vê você com 2 homens, 2 mulheres no motel, vai dizer o quê? É safado, é safada, é crente descarado, é crente descarada. E a Bíblia diz que o reino dos céus é difamado por esse tipo de pessoa, e o fogo eterno aguarda essas pessoas. Hoje tem pessoas que fazem questão de viver a vontade da carne. Hoje a carne pode fazer ele sorrir, mas amanhã a carne que ele fazer a vontade
difícil vai ser, mas não vai falhar, vai dar certo, porque o reino dos céus nos aguarda, irmãos. Por isso, estamos aqui nesta noite, não para viver nossa vontade. Olha o que Paulo diz, irmão, em Gálatas 6,17, e não quero que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ao alcançar o reino de Deus, traga no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas o que Jesus trouxe no corpo dele? As chibatadas, as palavras contrárias, as maldições. Ali é demônio, ali é falso profeta, ali é falso Cristo. Pode te chamar de doido, pode te chamar de falso profeta, mas se você renunciou à sua vontade, mas se você renunciou ao seu desejo, continue perseverando, porque a trombeta vai soar e nós vamos subir. Aleluia, Jesus. Que crê na palavra da glória. Então, que nós, através desta simples palavra, renunciar cada vez mais as nossas vontades para viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Glorifique o nome de Jesus e aplauda Ele.